sejam bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast Isso Pode Assessora. Hoje eu tô com o Éder da Aluri. Aluri, um salão de beleza tradicionalíssimo aqui em Ribeirão Preto, queridinho das noivas pela famosa escada com o lustre. As noivas amam a foto lá. O Éder é especialista em noivas e especialista em beleza das noivas. E a gente vai vamos conversar um pouquinho aqui como funciona todo o processo da noiva no Aluri, o que vocês têm aí de entrega de excelência para oferecer e como que você está entendendo o nosso mercado. Muito bem-vindo, Éder. Prazer te receber aqui. Prazer é meu, Aline. Eu agradeço o convite em nome do Alexandre, em nome do Aluri, de toda a nossa equipe. Gratidão. Imagina, a gente que agradece. Bom, me conta um pouquinho da história do Aluri. Quanto tempo que vocês já estão posicionados como referência especialista em noivas? Aline, eu vou fazer aqui um breve resumo, porque o salão, o nosso espaço de beleza, ele existe desde 2010, mas nós surgimos no mercado de noiva a partir de 2014, que foi quando eu entrei na sociedade com o Alexandre e a gente resolveu realmente investir nesse nicho, pensando em todos os detalhes, como de fato um cenário que fizesse jus a esse grande dia, procurar um espaço que de fato atendesse as noivas de forma confortável, que fosse um espaço que servisse de cenário instagramável para que elas pudessem ter essas imagens aí para a posteridade. E com espaço para atender também todas as madrinhas de uma maneira confortável. Todas as madrinhas de uma maneira confortável, exatamente. Essa também era uma grande preocupação. Mas isso veio de uma situação em que nós vivemos no passado. Vou resumir aqui breve para vocês entenderem. A gente ocupava um espaço de 340 metros quadrados, mais ou menos, e a gente só tinha uma sala de noiva. E aí o Alexandre precisou passar por uma cirurgia, ele ficou afastado, e aí eu tinha que fazer as visitas, levar algumas coisas, eu e a irmã dele, nós nos revezamos nesse trabalho, e apareceu uma noiva faltando meia hora para a última visita. E aí essa noiva queria muito se casar conosco, eu acabei atendendo a noiva, e eu esqueci, foi até um equívoco da minha parte que eu nunca mais cometi, de não olhar minha planilha, e eu agendei 2 noivas para o mesmo dia. Uau! Quando eu percebi esse equívoco, eu entrei em contato com a noiva e ela me disse: Éder, não me importa, eu quero casar com vocês e vocês podem me produzir no salão central, em qualquer lugar, tendo um cantinho para eu me trocar. Eu falei: você tem certeza? Porque eu posso te indicar amigos que trabalham na área, tão bons quanto, mas ela fez questão de se casar conosco. Eu tinha uma sala de estética, nós desocupamos essa sala de estética e montamos uma segunda sala de noiva para esse atendimento. E foi a partir daí que a gente entendeu a necessidade de ter um espaço maior, que a gente pudesse atender melhor essas noivas, e aí a gente chegou à conclusão de que seriam no máximo 2 por data e que a gente conseguiria atender um número maior de convidadas desde que a gente tivesse um espaço que comportasse. E foi a partir deste momento que a gente buscou um espaço, e é o espaço que a gente ocupa hoje, que é um espaço de 1.500 metros quadrados, são 780 só de área construída, 2 salas de noiva, um salão central de atendimento das madrinhas, que a gente consegue fazer esse atendimento de forma confortável, que elas se sintam bem ali no espaço, com uma equipe que acomoda. Como tem bastante equipe, não precisa fazer aquele cronograma que a madrinha tem que chegar às 8 da manhã pro casamento. Não tem necessidade. A gente tem uma equipe grande, é uma equipe que foi pensada e escolhida e trabalhada para que a gente pudesse fazer esses atendimentos de forma que as madrinhas também não precisassem passar o dia todo no nosso espaço. Conseguem até porque fazer a gente sabe o quanto que é complicado, né? Algumas são mães, tem o marido, às vezes o marido não consegue dar um nó na gravata, a esposa precisa sair mais cedo para ajudar. Então aí a gente consegue trabalhar de forma confortável, 2 cronogramas, 2 planejamentos, 2 noivas por data e atendê-las de forma realmente confortável dentro do prazo que é ali pré-determinado no nosso cronograma. Perfeito. Agora me conta uma coisa. A gente sempre começa aqui com o quadro Sem Açúcar, por favor. O Sem Açúcar, por favor, é aquele momento de contar um perrengue, uma situação inusitada que aconteceu com vocês. Talvez nem dependesse tanto de vocês solucionar essa situação,
mas que ali você se viu no momento de preciso resolver isso, dar foco nisso e botar pra fazer sem mimimi, descer sem açúcar mesmo e vamos pra cima. Conta pra gente. Olha, eu tenho uma história boa, Aline. Só para salientar, eu também sou formada em eventos pelo Senac e eu acho que isso também me ajuda, né? Eu organizo também alguns eventos anuais. O Araque, que é o nosso cine, tá aqui, ele conhece essa minha parte. E aí, o que aconteceu? Num belo dia, a gente atendendo 2 noivas, tínhamos 44 mulheres sendo atendidas para fazer penteado e maquiagem, e o poste da rua que manda a energia pro salão explodiu. Uau! E nós ficamos sem energia. Isso era em torno de umas... Elas chegaram lá por volta de 12h30 e 1h30, e isso aconteceu por volta de umas 14h40, mais ou menos. Quer dizer, já tinha iniciado alguns procedimentos. Já tinha iniciado alguns procedimentos. As coisas já estavam acontecendo. Eu já tinha algumas madrinhas prontas, mas tinha, né, a grande maioria ainda estava ali para se produzir. E aí... Eu tive uma noiva que ela também já estava praticamente pronta, então ela estava bem tranquila. A outra ainda não tinha começado praticamente nada, mas ela também estava tranquila. Mas as madrinhas, elas começaram a ficar um pouco nervosas. Mas rapidamente eu entrei em contato com a minha equipe, a gente se reuniu. Todos eles abriram um protocolo de emergência na CPFL e devido aos meus contatos de eventos, eu já contatei o Bruno, que é um amigo meu, que também trabalha com equipamento. Ele já providenciou um gerador, só que de qualquer forma, tanto o CPFL em caráter de urgência, quanto o gerador, isso ia levar em torno de umas 2 horas, porque o gerador precisava ser abastecido e a CPFL em caráter de urgência tem um prazo. Exatamente. E aí, o que eu fiz? Eu tenho um grande parceiro do nosso lado, você conhece, que é o Cesar. Rapidamente eu falei com o Kleber, ele falou, Éder, tô desocupando uma sala aqui pra você. Todo mundo pra lá. Levei maquiadores e penteadistas, então lá eu consegui atender 7 clientes. Tem uma amiga minha que tem um salão 2 quarteirões pra cima, nós também levamos mais 5 clientes, e aí a gente puxou a energia da barbearia, e aí as maquiagens, eu levei todas as bancadas de maquiagem pra nossa varanda, que a gente tem uma varanda super iluminada e bem comprida, então os maquiadores começaram a fazer as produções ali, e os profissionais de cabelo começaram a adiantar os cabelos, porque a grande maioria dos cabelos eles estavam preparados. E aí, uau, parabéns! Tava correndo tudo tranquilamente. Exceto por uma irmã de uma noiva que ela tava, o que nós vamos fazer? Não vai dar tempo. Ai, vamos levar para um outro salão. Aí eu chamei ela e falei assim, chamei pelo nome, obviamente, né? Mas aqui eu vou... Claro. Eu vou falar um outro nome. Carol, eu preciso que você me ajude a acalmar suas convidadas. A sua irmã tá tranquila, você já está pronta. Então você tá causando uma animosidade aqui dentro do espaço que não tem necessidade. Se você observar, já estão todas sendo atendidas com a mesma qualidade e a mesma presteza. E nós vamos conseguir entregar vocês prontas no horário combinado. Mas eu preciso que você me ajude. Eu posso contar com você? Rapidamente ela já respirou, ela falou, nossa, Éder, não, realmente, já tá todo mundo sendo atendida. E aí eu falei, não, então vamos servir chazinho, café pra todo mundo? Ela falou, vamos, eu vou te ajudar. E aí, resumo da ópera. O gerador chegou e eu não precisei utilizar porque a CPFL chegou em seguida, já resolveu a questão do poste e, como sempre, né, com a glória de Deus que está sempre do nosso lado, conseguimos entregar todas as madrinhas com a mesma presteza e a mesma qualidade de sempre no horário combinado. Mas foi um perrengue chique esse aí. Bota perrengue nisso, mas assim, parabéns pela Obrigado. presteza. Isso, gente, é excelência ao padrão. Falando em excelência ao padrão... Sim. Depois de contar tudo isso, a gente já sabe que nós temos muita excelência lá na Luri. Mas o que você acha, assim, no seu olhar, sua visão? O que tem na Luri que transforma o salão, o serviço de vocês para noivas, em um serviço altamente qualificado, muito bem posicionado no mercado e realmente de excelência? Quais são os diferenciais? Aline, assim, eu considero que são alguns diferenciais, obviamente, porque não seria apenas um, né? E eu acho que isso serve para todos os segmentos, principalmente no setor de noivas. No nosso caso, o que eu sinto é que alguns espaços, eles focam muito na noiva. E, obviamente, nós focamos muito na noiva, mas nós focamos muito também nas convidadas. Então, a mesma qualidade com que a gente gosta de fazer o atendimento das nossas noivas, tanto em termos de qualidade na entrega de um excelente
excelente penteado com durabilidade, quanto com a maquiagem, a gente também segmenta isso para as madrinhas. O que eu costumo fazer? Para trabalhar conosco, a nossa equipe que nos presta serviço, exceto os nossos fixos, né, que eles já passam por treinamentos periódicos, os nossos freelas, que eu já fecho a agenda deles praticamente para o ano todo, quando eles chegam a nós, eu faço um teste que aí esse maquiador, ele maquia uma recepcionista ou uma colaboradora do Allure pela manhã e 7 horas da noite, quando a gente está fechando o salão, eu vou observar em que condições que ficou essa maquiagem. E eu faço a mesma coisa com os penteadistas. Então, um dos nossos, né, pontos de excelência, eles se dão também no atendimento das nossas madrinhas, que coincidentemente, a grande maioria também se transformam em noivas, aquelas que não são casadas, porque elas veem a forma com que elas foram atendidas, elas gostam do que recebeu a entrega, e retornam para nós assim quando elas vão se casar. Então a gente tem muito disso, né? Todas as vezes que a gente atende alguma noiva, a gente sempre acaba fechando ali 1, 2, 3 amigas como noivas que estão para se casar. E muitas acabam depois se tornando clientes do espaço, né? Quando percebem tudo isso. E um outro detalhe que eu considero extremamente importante é que a gente não considera nem as noivas e nem as madrinhas como um mero número, né? A gente não trata elas como mais um número ali dentro do nosso espaço. A gente realmente gosta de prestar um atendimento humanizado, com carinho, para que elas se sintam realmente bem e que elas se sintam ali pertencentes ao espaço. Então, assim, a gente disponibiliza o máximo de atenção possível. Um outro fator importante é que eu, pessoalmente, eu gosto de estar nos dias das noivas, cuidando pessoalmente do nosso planejamento, do nosso cronograma, para que eu tenha certeza de que tudo vai correr dentro do que foi programado durante ali o período que ela fechou o contrato conosco. Então, eu trato para que tudo que foi combinado dentro do contrato, ele aconteça de fato, para que ela se saia dali, até né, porque o cumprimento desse cronograma é imprescindível para o sucesso do casamento, né? Eu costumo falar que com planejamento e um cronograma bem alinhado, tudo dá certo, não tem erro. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora, e aí eu vou entrar num assunto um pouco polêmico. Nós vamos para o quadro Subindo a Régua. Certo. E o quadro Subindo a Régua, ele fala, pra gente falar sobre valorização do mercado. E aí eu já vou começar com uma pergunta polêmica. Por que maquiagem de noiva é mais cara? Não, tranquilo, eu não tenho dificuldade nenhuma de responder, mesmo depois daquela polêmica toda do Instagram, do TikTok, das redes sociais. O que eu costumo dizer? Você pode, sim, fazer uma maquiagem social para se casar, não tem problema algum. A questão é, essa maquiagem social, você não fez um teste antes, você não fez um briefing em relação à beleza que vai ser criada, o conceito dessa beleza para o seu grande dia. Que é um conjunto, É um né? conjunto. Então, o que eu costumo dizer? Quando adolescente, o dia mais importante para adolescente é o seu aniversário de 15 anos. Para uma mulher, é o seu casamento, depois vai ser a maternidade. Sim. Mas o meio, que é aquele que é um dos mais importantes, que vai servir para ela para o resto da vida como lembrança, como assunto para os filhos, para os netos, e que é vai o seu dia da noiva. Nas fotos, no vídeo. Então ela não pode simplesmente, por mais minimalista que ela seja, por mais básica, falar, para mim uma maquiagem social basta. Porque o que acontece? Às vezes ela me chega com uma referência para uma maquiagem social e o rosto dela, a angulação, a pálpebra, o formato de rosto, design de sobrancelha, proporção de boca, de queixo, não combina com a referência que ela me levou. E ela precisa ter essa ciência. Então, às vezes... Na social você não consegue dar essa consultoria. Não consigo dar essa consultoria. Essa expectativa, às vezes, ela não é atingida. A maquiagem vai ficar linda, mas às vezes não combinou com ela, porque justamente ela optou em fazer simplesmente uma maquiagem social. A maquiagem do dia da noiva, a gente passa por momentos de conversa, por criação de briefing, de criação de conceito de beleza baseado nas nossas técnicas de visagismo. E aí sim a gente delineia ali qual que vai ser esse conceito de beleza para o grande dia. Além disso, os nossos pacotes, né, do dia da noiva, ele tem outros itens ali embutidos. Muitas das vezes a gente tá lidando com uma noiva que ela é ansiosa, então ela precisa ali da sala dela de ter um olhinho aromático, doTERRA,
de lavanda para ela relaxar. A gente tem as nossas esteticistas que podem fazer esse trabalho também com uma massagem relaxante, um escalda-pés, o banho de hidro com cromoterapia. Então, a maquiagem do dia da noiva, o dia da noiva, ele tem outras operações ali dentro do pacote, que é justamente visando o melhor atendimento dessa noiva. E ela se sentir especial e exclusiva, Totalmente. como é o direito, né, de toda noiva se sentir. Totalmente. E é diferente, né, Aline, quando você fecha um pacote de dia da noiva, que além de você ter todos esses diferenciais, você tem uma sala que foi ali planejada, projetada para você. É o seu refúgio naquele momento. E também para ajudar na produção das fotos, do making off, Perfeito. né? E ali ela vai se sentir à vontade, confortável. É um local que foi projetado para que ela possa se trocar, para que ela tenha um momento de relaxamento, para que ela faça justamente essas fotos, além de todos os cenários que possuem no nosso espaço, né? A sala ela serve para isso também. Perfeito. E como que você vê hoje a valorização da noiva, da cliente final, com relação a tudo isso que vocês oferecem? Você acha que elas enxergam isso facilmente? Vocês costumam comunicar isso bastante para que isso fique bem claro, todo esse valor agregado? Isso é importante ser feito, porque elas precisam entender qual é o conceito de fato do dia da noiva. É óbvio que tem algumas noivas que elas não compreendem muito bem, mas o que acontece, justamente por ser o dia mais especial da vida dela e um dia único, e a gente entende que esse dia de fato será único, embora a gente tenha aí, né, algumas noivas que casam uma, duas vezes, ainda a primeira assim vez, vai ser único. a primeira vez a gente nunca esquece. Então é esse dia que a gente precisa pensar com maior carinho. E elas precisam aprender a entender que, obviamente, a gente não joga na precificação um número visando somente lucro. Por trás ali do pacote de noiva, ele tem outros custos embutidos de estrutura, tempo do profissional. Por exemplo, para o teste da nossa noiva, eu bloqueio de 4 a 5 horas da agenda do Alexandre. E aí ele poderia estar atendendo durante esse período 4 mechas, né? E a gente já faria o triplo do valor do pacote de noiva, ou mais. Só que não, é um compromisso que a gente tem com as nossas noivas, que pro teste esse tempo tá reservado para ela. Porque ele é refeito quantas vezes for preciso até ela se sentir. Isso é importante. Geralmente as nossas noivas elas já chegam bem decididas, a gente conversa um pouco, a gente entende o conceito de beleza que ela gostaria, ali a gente faz um briefing, chega num consenso comum, faz o teste, via de regra, no primeiro, no segundo teste já deu tudo certo, já tá tudo resolvido. Mas ela tem aquele tempo ali, caso ela não seja uma noiva tão decidida e tão rápida nessa tomada de decisão. Então é importante elas terem essa ciência, né? E aí, fora esse período que a gente já reserva na agenda do profissional do teste, tem outros custos embutidos, né, como os custos fixos do espaço, o tempo que a gente disponibiliza de atendimento de recepção, de formatação de contrato, a sala, a nossa copeira que fica à disposição dessa noiva e das suas convidadas, né? E na verdade o próprio tempo geral que ela usa dentro do salão e a atenção é muito maior do que se ela estivesse fazendo apenas uma maquiagem social. Com certeza, né? É isso. Não é tão difícil de entender. Não, é só fácil. É só a gente pensar um pouquinho na questão do porquê é um pacote de noiva. Exato. Porque tem vários itens ali, né, que são destinados e pensados para ela, para aquele momento tão especial. Perfeito. Falando nas noivas, eu costumo dizer que eu não atendo noivinhas. Por que eu uso essa frase? Porque eu entendo que hoje, e cada vez mais, as noivas são mulheres mais empoderadas, mais conscientes, na grande maioria das vezes já muito bem realizadas profissionalmente, elas mesmas ali decidindo e bancando as decisões do casamento. Então ela quer ter poder de escolha, ela quer ter segurança de escolha, e é banalizar demais todas essas mulheres, colocando todas dentro de uma mesma caixinha de noivinha. Embora alguém, né, alguns usem isso como um termo carinhoso, para mim acaba sendo colocar todas numa mesma caixa. Como que vocês tratam isso? Como que é a noiva do Aluri?
Esse termo também me incomoda um pouco, porque de fato é como se você colocassem essas noivas em prateleiras, né? E no nosso caso, as nossas noivas, elas são muito esse perfil que você acabou de citar de fato. Acho que a gente até combina muito por conta disso. Sim. Elas realmente são mulheres já decididas, mulheres empoderadas, elas já têm certeza do que querem. Não são noivas que ficam protelando muito as decisões, né? Quando elas chegam, elas também já chegam já sabendo qual dos nossos pacotes elas querem. Geralmente elas solicitam um orçamento ou o próprio cerimonial faz essa solicitação, a gente já encaminha os nossos pacotes e quando ela já chega já sabendo qual pacote ela quer, qual que é a maquiagem que ela gostaria, qual a sala que ela gostaria de ocupar dentro do nosso espaço ali no Allure, e ela tem muita certeza disso. Então, o nosso contato é mais para uma troca, eu costumo falar, é muito para troca de energia. Eu gosto muito de falar isso para as noivas quando elas vão nos visitar, porque eu quero que quando ela entre no nosso espaço, ela sinta uma energia boa e de fato ela se sinta à vontade ali, porque não basta ela vir procurar pela excelência do nosso trabalho, pela qualidade que a gente entrega, se ela não se sentir bem dentro do nosso espaço. Então eu costumo falar muito isso para elas, né? É um dia muito importante, mas sempre dá muito certo, elas entram já bem decididas, elas gostam da energia, né, do que a gente troca ali nesse bate-papo inicial e tudo costuma dar muito certo. Perfeito. Bom, gente, já vimos que excelência, posicionamento, criatividade e experiência não falta pro Allure. Éder, eu te fiz já muitas perguntas. É o seu momento de me perguntar o que você quiser. Tá, agora eu vou ter que colocar o meu lado curioso pra fora também, porque eu também tenho curiosidade de saber, porque assim, ó, gente, eu já fui em casamentos que a Aline produziu e eu estava como convidado. Então, eu também posso falar, né, e garantir que é um trabalho extraordinário de excelência. E aí, agora, eu também gostaria de saber qual que foi um perrengue chique que você enfrentou em uma dessas festas, porque ela só faz festa maravilhosa, então eu quero saber. Nossa, mas... vou contar um só, porque tem tanto muitos, eu imagino. Na verdade é que assim, né, a gente até brinca na empresa, na assessora, entre a equipe, na assessora da noiva, que, essa é mais uma que vai pro livro, né? Eu brinco com meus assistentes que eu falo, um dia eu vou escrever um livro contando só os causos que nós já vivemos, assim, dentro da assessoria. Mas eu vou contar, eu acho que como é a primeira vez que me perguntam isso no podcast, eu vou contar o mais emblemático e engraçado de todos, que nós estávamos fazendo um casamento e as meninas, elas são divididas por setores. Então, elas ficam... uma fica mais próximo da pista de dança, que já fica responsável ali por troca de bandas e tudo mais. A outra já fica mais dentro do salão, que já fica responsável por olhar buffet, reposição. E tem as que ficam lá espalhadas como um suporte geral para os convidados. E nesse dia eu tava com uma assistente nova, e ela era a primeira festa dela. Ela já tinha passado pelos nossos treinamentos, mas ela ainda não tinha executado uma festa com a gente. E aí, a orientação para ela era, olha, Mariana, você vai ficar nesse setor de mesa de convidados e qualquer solicitação de convidados você atende, né? Então, eles são brifados de todas as situações, onde fica sanitário, se tem medicamento, onde que tá, nanana. E qualquer dúvida, você está com o rádio, e você pode me passar o rádio a hora que você quiser. Pois bem, casamento, deu tudo certo, praticamente acabando, aquela finalização, última hora de festa. Eu já estava até na salinha da noiva, junto com outros funcionários que a gente já estava iniciando o fechamento para fazer as devoluções para o casal. E aí, de repente, eu ouço um rádio, me vem o rádio. Aline, é a Mariana, você tá me ouvindo? E eu, tô, Mari, pode falar. É que eu tô com uma situação que eu não sei como resolver. Uma situação de uma convidada que eu não sei como resolver. Pode falar, Mari. Então, eu percebi que ela tava meio enrolando demais pra me falar o que era. Mari, me fala o que é. O que a gente faz quando a convidada vem relatar que perdeu a calcinha? Eu... acho que não ouvi direito. Deve ter problema no rádio. O que, Mari? Você falou calcinha. Ela, sim, calcinha. Eu falei, como assim?
Aí eu falei, não vai ter jeito, vou ter que ir lá, né? Aí chego lá, está a convidada, querendo que a minha equipe desse conta da calcinha dela, porque a calcinha dela estava apertando. Ela foi ao banheiro, segundo ela foi ao banheiro, tirou essa calcinha e deixou a calcinha enroladinha num guardanapo em cima da mesa que ela estava convidada. Isso era o que ela falava. E aí ela não achava isso. E eu, né, senhora, infelizmente a gente não, porque eu paguei caro dessa calcinha, eu quero a minha calcinha. E aí, sim, ok, vai, até que, assim, gente, a festa já tinha acabado, os noivos estavam praticamente indo embora e essa convidada ainda estava rodando o salão com a minha funcionária levantando as toalhas de mesa em mesa para achar a bendita da calcinha. Enfim, de repente a gente tá lá e aí eu ouço um rádio. Aline, acharam a calcinha. Falei, nossa, que bom que acharam a calcinha. Onde estava? O marido viu a calcinha em cima da mesa, pôs a calcinha no bolso do paletó e esqueceu que ele tinha feito isso. E aí, a hora que ele foi pegar o paletó, vestiu o paletó, foi pôr a mão no bolso para pegar a chave do carro, porque ele já não aguentava mais ver a mulher dele procurando a calcinha lá. Ele bateu a mão no bolso e a calcinha da bendita estava no bolso dele. E aí, até hoje, a gente brinca que a assessoria tem que dar conta de tudo. Até de calcinha de convidada. Meu Deus, que loucura. Olha, eu não me espanto, porque assim, Aline, eu não sei se eu já comentei com você, mas eu fiz o curso de protocolos e cerimonial. E a minha professora falou, Éder, você tem tudo pra ser um bom cerimonialista. Eu tenho uma festa que eu não vou conseguir te atender, você quer pegar? Eu falei, eu pego. Primeira vez, né, eu vou arriscar. Aí até foi o Alexandre que foi me ajudar e uma madrinha minha que trabalhava em buffet. E eu peguei essa festa pra organizar. Foi um casamento até que grande, foi no Vila do Lago. E aí, chegou um momento, a secretária do Vila do Lago me chama e falou assim, olha, eu tenho um problema que você precisa resolver. Tem uma senhora que tá na mesa X que ela colocou um queijo na bolsa. O que sobra precisa ficar pro buffet. Aí eu falei, Jesus. Mas sou eu que resolvo? Ela falou, é o cerimonial que resolve. Isso foi o básico, porque teve outras coisas que eu não vou nem citar aqui. Mas foi a minha primeira e última experiência como cerimonialista. Foi um trote. E aí, como cerimonialista, eu percebi que eu sou um excelente gestor de salão, principalmente no atendimento de noivas. Foi um trote, a gente brinca com a Mari que foi um trote. Ela falava, mas você sabe que chegou um momento que eu achei que vocês tinham pedido pra ela me perguntar isso, mas era sério. Parece mesmo. Éder, muito obrigada pela sua agradeço. presença. Foi um bate-papo ótimo. Daria pra gente ficar horas aqui. Com certeza. Venha para o próximo. Venha, pra gente só tomar convidar que eu tô novo aqui. café e contar mais histórias. E a gente se vê por aí. Gratidão, sempre. Obrigada, Muito obrigado. viu? Tchau, tchau. Tchau.